Olá, galera de primeiro ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Claudio Henrique, né? Na aula de história de hoje, a gente vai falar de Roma, Roma antiga, né? A gente tem essa imagem do Coliseu, né? Um anfiteatro, onde ali os gladiadores, né? Verdadeiramente guerreiros lutavam com animais selvagens, né? E assim, é um marco histórico de Roma antiga, esse Coliseu, né? A gente, para falar de Roma, a gente deve estabelecer alguns pontos como característica. São características de Roma da Antiguidade Clássica, né? No geral, ela é marcada por uma península itálica, né? Ou seja, Roma está situada na península. Esse formato dela que a gente percebe na botinha do mapa, esse recorte de formato de uma bota, é uma península, nós chamamos, não é uma ilha, né? Porque uma ilha é cercada por todos os lados. No caso, são três lados, né? Só. Então, além de ser uma península banhada pelo rio Tibre, né? Há um solo fértil para um desenvolvimento da agricultura, um litoral pouco recortado, ausência de portos naturais em abundância, habitantes da península, né? Nós temos habitantes ao norte, etruscos, ao centro, os sabinos e latinos, ao sul, os gregos da Magna Grécia, né? A, a Roma, ela na sua história, né? A fundação, como foi construída, a arqueologia, ela faz um recorte que por volta de 1000 anos antes de Cristo, pelos latinos, né? Foi fundado. Na questão da lenda, a questão lendária, nós temos que por volta de 753 a.C. foi fundado por Rômulo e Remo, no caso a lenda, né? Então, a arqueologia, historicamente falando, por volta de 1000 anos antes de Cristo e a lendária por 753 a.C., por Rômulo e Remo. O modo de produção é escravista, né? Há duas fases históricas, né? Aliás, há três fases históricas. Nós vamos citar três fases: a monarquia, a república e o império. Certo? A monarquia, que vai de 753 a 509 a.C. A república vai de 509 a 27 a.C. E o império, que vai de 27 a.C. a 476. Nós temos uma estátua de bronze aí de uma loba, né, amamentando duas crianças, porque está ligado à questão lendária, né? Então, a origem de Roma, voltando aqui, né? Existem duas teorias sobre a qual, na origem da cidade de Roma, a origem histórica e a origem mitológica, né? A origem histórica, né? Segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos. Já a origem mitológica, para os romanos antigos, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Que a gente tem uma pintura simbólica, né, de uma loba amamentando os gêmeos, Rômulo e Remo. Uma outra pintura. A sociedade romana, né? Vamos falar da sociedade romana. Ao falar da sociedade romana, a gente vai dividir ela em três classes: a classe dos patrícios, ou seja, os nobres. Eles eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terras e de gado.
A outra classe é os plebeus. Quem são os plebeus? Eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Constituíam, aliás, a maioria da população e não tinham direito político, ou seja, os plebeus não tinham direito político. A terceira classe, os escravos, eram plebeus, endividados e principalmente prisioneiros de guerra. Realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais, ou seja, o escravo era visto como bem material, pertencente ao seu dono. Não tinha nenhum direito civil e político, ou seja, só quem participava em Roma, certo? Antiga, da política eram os patrícios. Nem plebeus, nem os escravos tinham direito à participação política. A divisão histórica, né? A história de Roma ela é dividida em 3 grandes períodos: a monarquia, como já tinha falado antes, a república e o império, né? A monarquia. Neste período, Roma foi governada por 7 reis, ou seja, dentro do período monárquico houve 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Foi neste período que Roma adquiriu o aspecto de cidade. Em que período? Monárquico. O último rei etrusco foi Tarquínio, o soberbo, né? Considerado na história. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar ficaram no poder 2 magistrados, chamados cônsulos. Com isso, terminava o período monárquico e se tinha início o período republicano. Então, uma visão mais geral, né? A república, segundo período, né? O período onde os patrícios tinham, né, o poder e controlava as instituições políticas, exercendo o governo em benefício próprio. Época em que teve início a expansão de Roma pela Península Itálica. A estrutura de poderes na República Romana. Como é que estava essa estrutura de poder dentro da República, né? Se cria uma estrutura de poder dentro do período republicano, né? Essa estrutura, segundo a história, ela é e pode ser percebida da seguinte forma: nós temos o Senado, né? Formado por 300 membros, cargo vitalício, né? A maioria de ex-magistrados. Se é vitalício, é até o fim da vida, né? Nós temos o magistrado, segue uma carreira política, né? Carreira de honras. Os cargos são temporários, né? Cargo de cônsul, de pretores, censores, edes, questores, tribunos da plebe, né? E a Assembleia Popular, ou comícios, né? Formado pelos patrícios e plebeus, votam a leis, votam às guerras, né? O Conselho da Plebe, ou Assembleia de Plebe, formada só pelos plebeus, vota os plebiscitos, decretos do povo, né? E o Conselho da Plebe é que vai criar os tribunos da plebe, né? E a Assembleia Popular ela vai eleger os cônsules, os prestores, os censores, os edes e os questores. A expansão romana na República, né? Ela é marcada por principais guerras. São elas: guerras púnicas, né? O que foram as guerras púnicas? A guerra entre Roma e Cartago, que comentei na aula da Grécia Antiga, né? No século 3 e 2 a.C. E as guerras helenísticas. O que foi que marcou essa guerra helenística? A guerra entre Roma e as potências helenísticas, Macedônia, Grécia e Síria e Egito, também comentado na aula anterior
sobre a Grécia Antiga. A expansão romana na República, né? Como foi que se estendeu territorialmente falando, né? As terras conquistadas pertenciam ao Estado, que as transformava em terras públicas, né? AG públicos, né? Para distribuí-las depois entre os cidadãos. Então essas terras conquistadas, elas posteriormente seriam divididas entre os cidadãos. Outro ponto da expansão é que a expansão romana, ela intensificou ainda o trabalho escravo, devido ao grande aumento de prisioneiros de guerra. Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos e predispostos a revoltas. Tibério e Caio Graco tentaram, sem sucesso, reverter a situação para conter a queixa dos cidadãos pobres, né? O governo romano passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos, né? Que é a política de pão e circo, né? É o que a gente traz para a história atual, contemporânea, de quando os políticos querem tomar algumas atitudes sem que a população perceba, eles de repente agradam com alguma coisa, é o pão e circo, né? República Romana em 103 a.C. e em 44 a.C. E o fim da República, o que é que leva? Quais são os fatores que contribuem para o fim dessa República? Né? Então, assim, o que contribuiu para o fim da República, a gente vai perceber nessa pontuação. As inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules, nem as do Senado, ou seja, o Senado, né, e o cônsul que formava essa república na política, não mais estava agradando os militares. E em 46 a.C., Júlio César, né, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes políticos, militar e religioso. Outro militar disputava o poder, Caio Otávio. Impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estavam sob o comando de Lépido, né? E em 31 a.C., venceu o rival Marco Antônio. Era o fim da República. Então veja que os militares eles tiveram inúmeras conquistas, né? E conseguiram espaço para se impor politicamente. O Império, né? Se chega o fim da monarquia, começa a República, e se chega o fim da República, vai ter um outro contexto, né, político, o Império, né? Imperialismo. Agora nós vamos ter uma política imperial. No Império, as instituições, que é um novo regime, né? Nós estamos falando de 3 regimes: a monarquia, a república e o império. Então, no regime império, o império e as instituições republicanas, como no Senado e as magistraturas, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, né? Concentrando em suas mãos todos os poderes, né? Um absolutismo, né? Um poder absoluto. A gente percebe agora no Império um poder absolutista, né? A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmava sua decisão, né? Os principais imperadores romanos, né? A Bíblia, um dos livros mais que tem relatos desses imperadores, né? O Caio Otávio, né? Que ele vem em 30 a.C. a 14 depois de Cristo, né? Então Caio Otávio, membro do último triunvirato, né, da República, foi o primeiro imperador de Roma, certo? Com o título de Augustus, né?
que significa magnífico ou venerado. Reinou sozinho por mais de 40 anos. Então, Caio Otávio, que recebe o título de Augusto, né? Ele vai governar por mais de 40 anos. Nós temos o segundo, Tibério, que vai de 14 a 37 depois de Cristo. Segundo imperador, né, romano, foi um administrador eficiente, né? A história considera Tibério como eficiente, né? Que impôs respeito e seriedade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. Então é importante a gente contextualizar, né, que dentro do processo do Império, no governo de Tibério, foi o período que marcou, né, o crucificamento de Jesus Cristo, governo de Tibério. Aí nós temos Calígula, né, em 37 a 41 depois de Cristo, é considerado um imperador despótico, né, um déspota que governava de forma desrespeitosa às vezes, né, e de uma forma absoluta, mantendo todo um poder concentrado em suas mãos, um monarca absolutamente, né, e exigiu que ele prestasse honras divinas. É lembrado na história por sua crueldade e insanidade, né? Aí nós temos Nero, né, que vai de 54 a 68 depois de Cristo, o último imperador Nero, né, da dinastia, inaugurada por Augusto. Assumiu o poder e nele se conservou, recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato de seu meu irmão, de sua mãe e de sua primeira esposa. Em 64 acusado de incendiar Roma, culpando os cristãos, né? Mandou persegui-los, os cristãos, e acabou-se por suicidar-se em 68. Então Nero, ele suicida, né? Perseguiu muitos cristãos, acusou, né, de diversas formas. Aí nós vamos ter Trajano, né? Imperador Trajano, em 98 a 117 depois de Cristo, era de origem espanhola, né? Trajano, estendeu os limites do Império Romano ao seu ponto máximo, distribuiu gratuitamente trigo aos pobres, né? E os ingressos para circos e teatros que deixaram de ser cobrados. Nós temos Marco Aurélio, de 161 a 180 depois de Cristo, conhecido como imperador filosófico, né? Um homem culto, de ideias filosóficas. Foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor e filósofo. Esse livro, Meditações, é considerado uma obra importante dentro do estoicismo, né? Então Marco Aurélio se destaca pela filosofia. Aí nós temos Teodósio, em 379 a 394 depois de Cristo. Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes, né? Império Romano Ocidental, com capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla. A cidade de Roma, né? Aqui a gente tem uma visão, né, da cidade de Roma. A vida nas províncias, né? O Império Romano ele estava dividido em províncias, administrada por governadores nomeados pelo imperador. O latim, a língua falada pelos romanos, né, era o idioma oficial do império. Então todo o império ele tinha um domínio da língua latina, né? O fim do Império Romano. Causas. Quais as causas principais que levou ao fim do Império Romano? O crescimento do cristianismo, culminando com o Edito de Milão, em 313, assinado por Constantino,
invasões bárbaras, né, outro ponto, e a falta de mão de obra escrava. Então esses 3 pontos aqui são importantíssimos para a gente perceber o que levou o fim do Império. Primeiro, o crescimento do cristianismo, né? A questão da invasão bárbara, né? E a falta da mão de obra escrava. Esses 3 pontos são importantíssimos. A gente tem como sugestão alguns vídeos, né? Para entender mais, né? O Gladiador é um dos maiores exemplos de filme que a gente pode citar para vocês. Então, assim, aqui fica já para vocês uma pesquisa, né? Assistir esse filme e complementar com o livro didático de vocês. Então, até a próxima.